Não fica vermelho de uma vez. Pronto. Agora estamos gravando. Pessoal, sejam bem-vindos, todos vocês, à nossa Semana Inesp de Pedagogia. E hoje estamos aqui com a presença da escritora Dila Bento no lançamento do livro dela, Anjos Pet, né? É um livro muito bacana. E eu quero desejar para vocês que essa noite seja muito interessante, seja bastante... que agregue valor ao conhecimento e, principalmente, que torne a paixão pela literatura ainda mais potente, tá, gente? Uma coisa que eu acho importante, só para ressaltar, eu vou apresentar a Dila Bento, vou fazer algumas perguntas para ela, mas se alguém quiser perguntar, é só abrir o microfone. Ana, eu queria fazer uma pergunta para a Dila, ou colocar aqui no chat, tá? Se colocar no chat, eu repasso a pergunta para ela, tá bom? Então, Dila, seja bem-vinda, minha amiga, minha colega, escritora, olha, de tantos eventos literários que a gente participa, né? Ou participamos juntas, né? Antes da pandemia. Nós estamos aqui para o lançamento do seu livro, né? Seja bem-vinda, Dila. Então, boa noite a todos, boa noite, Ana. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E hoje também é um dia muito especial, porque hoje é dia dos professores e eu parabenizo todos os professores. Afinal de contas, eu tenho o maior orgulho de ter sido professora durante 27 anos na Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Parabéns, né, Dila, para todos nós aqui da área de pedagogia, né? Estou muito feliz por estar a Ludmila, o Ricardo, a Rose, todas, né? E as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Ai, com certeza, Dila. Mais feliz estou eu aqui por receber todos vocês nessa sala, né, nesse evento, né? Dila, eu vou iniciar com uma pergunta assim, bem assim, é meio clichê para todos os escritores, eu como escritora já ouvi bastante, mas apesar dessa pergunta ser muito, assim, clichê, ela traz, assim, aproxima as pessoas que estão ouvindo da vida do escritor, né? Então, eu queria saber, Dila, como que você se descobriu poetisa e escritora? Olha, em primeiro lugar, eu sempre gostei de ler, né? Eu acho que sempre antes do escritor, existe um leitor. E eu sempre fui apaixonada pelos livros. E como eu lia muito, eu também acabei escrevendo. Mas a poesia, foi a primeira coisa que entrou na minha vida, foi a poesia. E eu escrevia, geralmente, sobre coisas que aconteciam no meu dia a dia. Quando eu trabalhava na escola, tinha algum evento, sempre eu fazia algum poema, algum texto poético, só que ia fazendo esses textos e ia deixando guardado. O tempo ficou guardado. Depois, com o tempo, as minhas próprias amigas começaram, Dila, né? Começaram a me falar, Dila, por que você não publica um livro? Você nunca pensou nisso? Até que em 2005 eu tive, né, a coragem, assim, vou dizer, porque não é fácil também você publicar um livro. Foi meu primeiro livro. Eu tive a coragem de fazer, fui atrás, tudo, e acabei fazendo meu primeiro livro, que foi Palavras do Coração. Esse seu primeiro livro é de poesias? De poesias, e eu sempre gostei também de trabalhar em sala de aula com meus alunos com textos poéticos. Então, eu já trabalhava com a poesia, eu já escrevia meus textos, e a minha maior alegria foi quando eu pude trabalhar também com o meu próprio livro. Trabalhei na escola, e inclusive algumas professoras também trabalharam na escola com esse livro. Ai, que bacana. Dila, uma curiosidade, você é daqui do Vale do Paraíba, daqui de São José, Jacareí?
Na realidade, eu nasci numa cidade bem longe daqui. Eu nasci em Dracena, que também fica no estado de São Paulo. Só que meus pais vieram para cá quando eu tinha 2 anos, para São José dos Campos, né? Então, praticamente, eu me considero joseense de coração. Porque eu resido em São José dos Campos desde os 2 anos de idade. Acompanhei todo o crescimento da cidade. Meu marido trabalhou na Embraer muito tempo, né, por 40 anos. Então, eu me considero mais joseense do que dracenense. Odila, você comentou agora que você pega a inspiração para a sua literatura do dia a dia, né? Mas existe algum foco especial? Existe algum foco, assim, que você, algum momento, algum lugar, algum objeto que você realmente busca essa inspiração? Olha, Ana, geralmente eu tenho muita inspiração quando eu estou em contato com a natureza. Eu sou uma apaixonada pela natureza. Então, eu me conecto com ela, sabe? Eu acho que através da natureza eu me ligo com a minha essência e geralmente aquilo que me toca, algum sentimento, às vezes o sentimento até de contemplação pela natureza faz com que né, a inspiração venha e eu acabe escrevendo alguma coisa. Mas também no dia a dia, coisas, vivências. Não tem, eu acho assim, não são coisas que a gente marca a hora. Eu acho que a poesia, ela nos habita. Então, quando nós sentimos, nós acabamos colocando no papel aquilo que vem de um sentimento que é da nossa essência, que está dentro de nós. E como que você vê a poesia hoje? Você acha que tem o público, as pessoas têm mais facilidade de entender a poesia hoje do que antigamente? Como que você vê? Porque a poesia, assim, pensando na parte comercial, não é um público bem segmentado, né? Como que você trabalha falar de poesia para as pessoas, para que elas fiquem apaixonadas pela poesia também? Olha, o que eu posso dizer? Que a poesia, eu acho que ela desperta o melhor em nós. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em entrar em contato com seus sentimentos. E a poesia, ela é puro sentimento. Mas eu acredito que a poesia nunca saiu de moda. Ela está sempre... como nesse livro, no livro que até publiquei com a editora da Galeria, o título dele é A Poesia Está em Todo Lugar. Só que basta ter olhos para ver, né? E um coração para sentir. Mas ela está em muitos lugares. Eu acho que hoje, com o estresse do dia a dia, tudo muito corrido, com essa falta de tempo, talvez as pessoas não parem um pouco para se voltar para dentro. Porque a poesia também, você tem que se voltar para dentro de você. Você tem que olhar para os seus sentimentos. Eu acho que a poesia, ela está totalmente ligada com o sentimento. Mas é claro que a poesia você pode usar para vários assuntos, sobre, né? Você pode usar textos poéticos para tudo que está acontecendo. Você trabalhava... romântico, mas sobre tudo. Eu acho que todo assunto merece uma poesia. Quando você era professora, você trabalhava muito a poesia em sala de aula? Eu trabalhei com alfabetização, né? Com educação infantil, com crianças de 6 anos. No tempo que eu trabalhava, hoje nem tanto, eu tinha um pouquinho da pré-alfabetização. Então, eu trabalhava muito com os textos poéticos, por causa das rimas. É muito prazeroso para a criança, né? Trabalhar com o texto poético por causa das rimas. É gostoso. E eu também fazia pequenos textos com ela, fazia livrinhos de poesia. Era bem interessante. Mas além da poesia,
você está enveredando para outro caminho também, né? Então, eu comecei com a poesia. Esse livro aqui mesmo, Palavras do Coração, eu trabalhei bastante na leitura dos poemas com os alunos, né? A gente lia um poema, estudava, depois fazia a leitura. Cada aluninho fazia a sua releitura, fazia, né, o texto, a releitura do poema que a gente tinha lido. E foi bem interessante. Mas eu comecei muito só com a poesia. No começo, eu só escrevia realmente eram só poemas. Depois eu comecei a escrever, como é que eu falo para você? A escrever textos mais longos e fui enveredando por coisas, por outras coisas, crônicas, alguma coisinha assim, textos maiores. Quando eu escrevi Olhar Além do Mar, que é uma autobiografia, né, poética, em prosa e verso, eu já comecei a escrever mais em prosa, né? Exercitei mais a prosa. Mas sempre com o pezinho lá na poesia. Eu achava assim, porque a poesia ela é muito condensada, e a prosa você precisa escrever mais. Mas eu gostei também. E não parei, tanto que depois eu comecei a escrever uns recados poéticos, com os textos poéticos maiores, mais corridos, não me preocupando tanto mais com a rima, mas sempre de cunho poético, como eu falo para você. Sempre a poesia estava presente nos meus textos, nas minhas obras. Eu vou ser sincera com você, eu morro de inveja de quem escreve poesia, porque... Olha, a Ludmila está aí, ela pode dizer, porque ela é uma poeta brilhante. A Ludmila é. Ela é brilhante. Eu sou fã dela. Eu li os textos da Ludmila também. Eu morro de inveja, porque eu sempre escrevi ficção, crônicas. E eu tentei uma vez escrever poesia, mas eu acho que a pessoa que escreve poesia, ela é uma pessoa única, ela é uma pessoa especial, porque tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Não, Ana, isso que eu ia falar para você. Eu sempre fui muito sensível. Eu acho que o que eu tenho é a sensibilidade, entendeu? De perceber essa coisa, essa beleza da natureza, essa beleza, de ter eu ter o olhar sempre em cima do positivo, da beleza, você entendeu? Do bem. E a minha escrita sempre, ela é uma escrita assim, a minha poesia é de reflexão, mas na realidade a minha poesia, eu estou sempre refletindo sobre alguma coisa. Realmente é uma categoria literária que não é todo mundo que sabe, tem a desenvoltura, né, de escrever poesias, né? Eu acho maravilhoso. Eu gosto muito de ler poesias, tanto que eu leio os originais que vêm para a editora, eu fico fascinada, assim, nossa, que sensibilidade, né? Mas, infelizmente, eu acho que eu não tenho esse dom de pôr para fora, né? Mas, falando de sensibilidade, vamos conversar sobre o livro de hoje? O que você pode contar para a gente sobre o livro? Como que ele surgiu, a ideia dele? Então, esse livro, ele tem um carinho todo especial por ele, porque, na realidade, eles são duas histórias que eu havia escrito e guardado também. São histórias de vivência, histórias que eu vivi e que me chamaram a atenção justamente pela sensibilidade, pelo que me tocou. Essas vivências, e eu acabei primeiro, eu escrevi a história do gatinho, do Johnny, né? A historinha do Johnny, com a personagem que chega na vida da personagem da Lia, né? E muda totalmente a vida da Lia. Ó, pessoal, o Johnny aqui. Isso, o Johnny, um gatinho muito especial. E depois eu havia escrito a história do Bartô, do cãozinho Bartô, e da personagem
da Bia. E essas duas historinhas estavam guardadas lá no meu, né? Guardadas lá no meu arquivo, bonitinho. Quando eu fiz o livro, A Poesia que Está em Todo Lugar, Sim. Né, acabei, isso mesmo, Ana Pirolo. Eu fiquei pensando, nossa, por que não fazer um livro, né, infanto-juvenil, e não pedir para a Ana ilustrar. Pessoal, a ilustração é minha. Daí foi um sonho, né? Outro sonho, porque cada livro, gente, é um sonho realizado. É como se fosse um filho que viesse ao mundo. A Ana sabe disso, né? Quem é escritora aí sabe. Então, conversando com a Ana, eu falei com a Ana que eu tinha essas duas historinhas. A Ana falou, manda para mim, que eu vou dar uma olhada. A Ana olhou, viu, gostou. Eu falei, Ana, que tal você fazer a ilustração? A Ana falou, legal, vou fazer. A Ana ilustrou e eu acho que casou muito bem mesmo. Eu acho que foi um casamento assim, né? A minha escrita com as ilustrações da Ana. Ficou uma gracinha a história. Então, essa historinha é uma história que você vai ler, né, de modo sensível e poética, a relação de amor e carinho e cuidado que se estabelece entre o animalzinho de estimação e o seu dono. E como o animalzinho de estimação, ele pode dar um novo sentido, tanto à sua vida como a dele. E a diferença ele pode fazer. Muitas vezes, até em certos momentos de nossa vida, em momentos, né, de tristeza, de alguma doença, de depressão, da perda de um ente querido. O que eu achei interessante na história, porque a princípio são duas histórias assim que contam sobre um animalzinho, né? Mas eu acho que por trás dessas histórias que está o gancho, né? De repente falar de depressão e de repente ver como acontece em todas as famílias, a gente perdeu um ente querido, né? Todas as pessoas passam por momentos tristes, momentos alegres. Mas a historinha tem um final lindo, é uma historinha muito bonita, muito sensível. É um livro, são duas histórias sensíveis. Olha, eu não posso falar nada, mas eu como, né, autora, eu amei o livro. Falar tudo, Dila. Gostei muito. Você hoje aqui tem que falar tudo pra gente, contar tudo pra gente. Não, eu gostei, né? Diz que o autor tem que gostar da sua obra, mas eu sou muito crítica também. Mas eu gostei muito, sabe? Eu achei assim que foi o nome, né? Que eu escolhi foi Anjos Pet, porque realmente os pets eles são anjos em nossa vida. Eles fazem a diferença. Todo mundo que tem um animalzinho de estimação em casa pode comprovar isso. Agora, as duas histórias são baseadas realmente em fatos verdadeiros, né? Em viver, personagens são fictícios, né? Mas as histórias são baseadas em vivência, sim. Eu acho interessante isso, né? O modo que você conta. E uma coisa que eu acho interessante no texto da Dila, gente, é que são tocados em assuntos que a maioria das vezes a gente fala de uma maneira assim negativa, triste, né? Momentos tristes. Mas ela não, ela conta esses assuntos de uma maneira que no final você tem um final feliz, né? Você eleva essas informações, né? E uma curiosidade da ilustração que eu queria contar para vocês é o seguinte: eu fiz a ilustração pensando na pessoa que está contando para uma criança. Então, eu imaginei cada uma dessas imagens em cima do texto da Dila, como se um professor estivesse diante de uma criança ou de uma sala, né, contando a história, né, da Dila. Então, eu fiz as imagens pensando nisso, como que eu posso facilitar para o professor contar, né? Porque
bem ou mal, os livros infantis, eles chegam na sala de aula, quem acaba contando é sempre o professor, né? Certo. Então, foi... Pegando o seu gancho, né, Ana, é um livro que, né, tanto uma criança, né, é um infanto juvenil, como um adulto lendo para um pequenininho, né, também vai conseguir entender a historinha. Eu acho que para todas as idades. E esse é o seu primeiro livro infantil, né, Dila? Esse livro eu tenho, mas eu tenho esse daqui que é de poemas infantis também, ó, que eu fiz em 2015, que é 1, 2, 3, poesia para vocês. O seu primeiro livro... Voltado, já, né, voltado para as crianças, é um livro interativo, onde a criança pode interagir fazendo ilustração. E eu trabalho bastante com rimas nesse livro. Sim, bacana isso daí. O seu primeiro livro foi em 2005 que você publicou? Foi em 2005. Tá. Os Anjos Pets foi publicado esse ano, 2000. O Anjos Pet, né, hoje praticamente é a primeira vez que ele está, né, na público mesmo, foi publicado esse ano. Tem uma curiosidade da publicação, porque o livro da Dila era para já ter sido lançado há muito tempo. A pandemia atrapalhou tudo, atrasou. Nós pensamos até que não ia sair esse livro, porque estava tudo, né? Enfim, olha, por isso que eu falo para você, eu tenho que comemorar e agradecer muito. Estou muito feliz por estar aqui hoje, falando desse livro, que eu gostei muito, né? E que realmente foi um presente, porque ele saiu. Uma realidade que está aqui, está em minhas mãos hoje. Eu também, né, Ana? Porque ela... eu quero falar mais uma coisa sobre o livro também. E pode falar. Também ele tem um prefácio sensível, né? Da psicóloga Estela Ramírez Lourenço. Sim, ela... Foi muito bacana, e é um prefácio bacana de se ler. Eu queria fazer um comentário em relação... E também ficou super feliz com, né, com o lançamento do livro, e até agora, as poucas pessoas que tiveram contato com o livro, né, que foram mais da minha família, as pessoas mais chegadas, também deram um retorno muito bom, gostaram do livro. O livro da Dila, ele já estava... eu já tinha finalizado a ilustração, aí faltava pouca coisa, aí veio a pandemia, aí a gráfica não funcionava. Foi difícil, não? A gente ficou uns 4 meses sem gráfica. 4? E aí, aí a gráfica foi assim, foi melhorando, né? Foi passando o tempo, aí foi abrindo, né? Abrindo aos pouquinhos. Aí eles me mandaram a mensagem: olha, a gente está nativa. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Aí foi uma sequência de livros para gráfica, né? Tudo parado por causa da pandemia, tudo parado. Eu acho que em todo lugar foi assim. Daí, quando saiu tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez, porque eu, além do da Dila, lancei do poeta Ismael também, tudo assim, cavalado, tudo em cima, por causa da pandemia, mas foi complicado isso daí. Thaís, eu quero agradecer, você colocou o link do livro da Dila aqui no chat. Imagina. Obrigada! Você foi rápida, mulher. Eu fui procurar, eu estou no computador, aí eu falei assim, deixa eu lá procurar o livro, aí fui lá e achei o site. Mas é isso aí, a gente tem que buscar informação. O que eu acho importante para a área da pedagogia é que esse livro ele mexe com sentimentos assim que são difíceis de você conversar, né, de você falar, e de repente, através de uma história, você consegue conscientizar uma criança, né? Eu acho interessante isso daí, né? Que está passando por um momento difícil. Às vezes a pessoa até passa por momentos difíceis e não sabe, né? Através do livro ela pode entender um pouco, saber é verdade. Que ela não está sozinha, né? Nessa situação. São assuntos sérios discutidos no livro, mas de uma forma lúdica. Isso que eu acho interessante.
Eu não posso falar, porque a minha poesia, assim, ela é mais, eu tenho uma poesia mais séria, mas eu escrevo muito a partir de uma realidade, né? De tudo que acontece à volta, mas bem da realidade. Mas uma coisa que eu posso falar para vocês, gente, da poesia da Dila, é sempre alto astral. A literatura da Dila, é difícil vocês pegarem um livro da Dila, lerem e se sentirem assim, sabe, para baixo. É o contrário, vocês leem o livro da Dila, vocês se sentem bem em todos os livros da Dila. Eu produzi Os Anjos Pet, realmente me senti bem, e olha que eu fiquei incomodada quando ela me falou a primeira vez do livro. Eu falei, falar de depressão, falar de perda. Meu pai faleceu há pouco tempo, então mexe muito assim com sentimentos ocultos. Aí depois que eu li o livro, eu falei, nossa, mas eu estou me sentindo bem. Vamos publicar esse livro. O que mais você pode contar do livro para a gente, Dila? Eu posso contar? Eu posso contar que realmente, como está nas minhas historinhas, realmente o animalzinho de estimação, vale a pena essa relação de carinho que você tem com ele, né? Essa troca, eu já vivenciei, né? Várias vivências em que foi muito importante essa troca de carinho, como faz bem para as pessoas. Esse amor que você... Porque quando você cuida do animalzinho, você também se sente responsável por ele. E o animalzinho, ele, todo jeito, ele vai te dar carinho, mesmo ele não tem a noção que a gente tem. Mas acaba dando um sentido novo para a pessoa em relação ao animalzinho. Isso faz muito bem. E o animal também, como é que eu falo para você? Eles são companheiros fiéis, eles são divertidos. Esse momento que você passa com o seu animalzinho também, eu acho que alivia o estresse, melhora o humor. Então, existe essa troca também. Claro que você dá amor e recebe amor. E eu posso dizer que o amor nos cura, pode até nos curar. Sim. E você vou até abrir assim um parênteses para contar um caos, né? 2 anos atrás eu tinha uma gatinha chamada Cat. Quando eu vim morar aqui nesse apartamento, trouxe ela já veio doente. Eu passei por 3 veterinários, gente. Ninguém soube dizer o que a gata tinha. No 3º veterinário que ela passou mal aqui, eu levei, a gata morreu. E eu comecei a entrar em depressão, porque a gatinha era minha companheirinha, né? Aí meu marido entrou na internet, localizou uma mulher aqui em São José que estava doando gatinhos. E eu fui com meu filho lá. Falei, eu fui meio assim, meio de má vontade, falei, nenhum gato substitui a Cat. Essa é a verdade. Eu pensava, né? Aí eu peguei um filhotinho desse tamanho de um gato, aí meu filho deu o nome de Thor para ele. Hoje o Thor está enorme, é um gato, tem 2 anos, mas ele é muito peralta, ele é muito arteiro, mas ele é o meu companheiro, gente. Onde eu estou, ele está aqui, ele está deitado aqui no sofá, do meu lado aqui. Está quietinho. Eu venho para a sala, ele vem para a sala. Eu vou para o quarto, ele... Ai, Ricardo, que lindo seu gato. Qual que é o nome dele? É uma gata, chama Guilhermina. Guilhermina, olha que linda! Muito bonita, Guilhermina. Oi. Eu ia aproveitar e falar uma coisa. Então, eu também, né? Eu tive um cachorrinho, um pinto também. Nossa, eu também todo mundo. E eu tenho na minha irmã, que tem 3 gatinhos, inclusive tem um nosso também lá, e eu tenho a minha neta, que também tem um cãozinho, né? Mas eles são super companheiros. Eu também virei na vivência dos gatinhos, da historinha do cãozinho, então eu vejo quanto de amor é envolvido. Agora, como você falou, né, nenhum animalzinho vai tomar o lugar do outro.
Não tem como. De amor, mesmo que seja nova, diferente, você vai ter. E esse amor que vai nos curar, que vai fazer bem, né? Eu fiquei mal, porque... A troca de carinho, a troca de amor, a troca de afeto. Eu acho que é importante, é isso, essa troca. E eu fiquei eu me senti mal, eu me senti culpada, porque eu achava que eu não tinha passado por todos os veterinários desse mundo para salvar minha gatinha, né? E aquela coisa, né? Na hora que tem que ir, né, gente? Não tem... Tem coisa que a gente tem que passar, todo mundo, os animais, a gente não tem como, né? Não tem como. A Tati está falando aqui que é verdade, nada substitui. Realmente não substitui. Não. O Thor é o Thor. Outro. Nem o gatinho, nem o ser humano, né? Mas apenas ele nos ajuda a superar, né? Uma perda. Gente, olha, a Fernanda está dizendo que são anjos mesmo. Eu acredito, inclusive o nome já diz, anjos pets. E a Fernanda está dizendo que tem 7 cachorros. Mas... Meu Deus, é muito cachorro, Fernanda. 7 cachorros. Mas eu acho que a gente tem que ter mesmo, realmente conviver, né? Ô, Fernanda, só para curiosidade, esses cachorros, você mora em casa? Assim, deve ser, né? Eu moro em sítio. Ah, você mora em sítio. Aí eu tenho 3 filas, eu tenho um pastor alemão, 2 vira-latas e uma shih tzu. E todos eles vivem numa boa? Eles vivem aí no sítio tranquilos? Ou eles brigam entre eles? Eu acho que a Fernanda travou aqui. A Tatiane está dizendo que ela tem um e já é difícil. Já tem um. Bom, aqui na minha casa eu tenho 2 calopsitas, né, que ficam fazendo fundo lá no meu programa Pio Literário. Uma delas começou a piar no início do nosso bate-papo, né? Eu não sei se deu para vocês ouvirem. Aí eu tenho o Thor e tenho um aquário, né, cheio de peixinhos aí. O aquário é xodó do meu marido mesmo. Mas olha, deixa eu ver aqui, a Arlinda está falando que ela tinha um cachorro que era aventureiro, não podia ver um portão aberto. Ai, meu Deus. A Thaís está dizendo que tem uma cachorrinha também. Ah, essas calopsitas são hiper famosas. Tudo que é gravação do Pio, tá lá, um Pio de fundo. Não tem como. Né? Agora eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta para a Dila, fazer algum comentário. Hein, turminha? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu. Vamos lá, Ludmila. Então, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber qual que é a forma que a Dila encontra, aliás, o momento que a Dila encontra para escrever. Se ela tem a inspiração e ela já escreve, ou se ela tem a inspiração e ela guarda, se ela tem um horário em que ela dedica normalmente à escrita. Então, boa noite, querida Ludmila. Eu realmente não tenho horário. Geralmente eu gosto de escrever à noite, mas a inspiração, ela vem qualquer hora do dia, depende do que eu sinto, do sentimento que eu tenho. Às vezes eu estou aqui sentada olhando para no meu apartamento, olhando para a sacada, se eu vejo as garças voando, voltando para casa, eu já me inspiro e sento e escrevo. Eu escrevo na hora. Não tem hora, mas geralmente só quando não dá para escrever na hora, eu escrevo depois, eu pego e escrevo. Mas não tem E já sai como já sai como finalizado, ou você depois revê, você reescreve, você modifica as palavras, como é? Olha, geralmente
Eu modifico muito pouco. Às vezes eu faço um rascunho, às vezes eu tenho que guardar a ideia, né? Guardo alguma coisa e depois eu elaboro. É que nem os recados poéticos que eu coloco no Face, né? No Instagram, no Facebook. Eles são feitos todos na hora. Eu faço ali na hora. Não corrijo, não. A não ser que seja um poema mais elaborado, para alguma coisa, eu vou. Mas, geralmente, a inspiração vem tudo pronto. Que privilégio. Mais alguém? Deixa eu só fazer um comentário. O Rogério Júlio está com os gatos. Mais de uns, Rogério. Muito bonitos. Ah, Thaís está falando que é igual a fazer música. Eu acho que o processo criativo é semelhante mesmo, né? Isso mesmo. Porque a música também é um texto poético, também seria um poema. É como se fizesse. No meu caso, eu queria fazer uma pergunta também. Pode perguntar, Larissa. Boa noite, professora Ana. Boa noite, Dila. Boa noite. Eu queria um conselho, na verdade, de escritora. Eu tenho muita vontade de escrever um livro infantil também e sobre pets, baseado na história dos meus cachorros aqui. Porque eu tenho 2 aqui que eles são muito, muito amigos. E eu acho muito bonita a amizade deles. Eu queria contar uma história sobre eles, escrever, né? Daí eu queria um conselho. O que você diria para mim, para eu poder criar? Qual seria o meu primeiro passo, assim? Então, olha, querida, em primeiro lugar, eu acho que você tem que colocar no papel o que você sente no seu coração. Você vai contar o seu convívio, como ele te faz sentir, a diferença que ele fez na sua vida, como que ele chegou. Você vai contar, você mesmo vai elaborar uma história, porque a vivência é sua. É só você escrever. E depois, como a Ludmila até perguntou, a poesia ela vem mais pronta, mas o texto, geralmente, a gente tem que corrigir mais, você pode escrever, você mesmo revisa, você vai melhorando, vai escrevendo mais coisa, até que você vê que o texto está do jeito que você gostou. Mas coloque sim no papel. Eu acredito que todo mundo tem um escritor dentro de si. Basta a gente exercitar. Mas tem gente que, quanto mais exercita, mais, eu acho assim, a escrita fica melhor, né? Claro, ninguém é perfeito, eu acredito assim, mas todo mundo tem que ter a coragem de começar. Eu também, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu falava assim, nossa, eu vou publicar isso, será que alguém vai ler, vai não sei o quê, ainda mais poesia. E olha, vou ser sincera para você, mesmo sendo poesia, olha, várias pessoas ler o meu livro. Claro que sempre vai ter alguém que não vai gostar, alguém que não vai se interessar, mas teve várias pessoas que leram, gostaram e falaram que se sentiram bem. Então, você precisa exercitar a sua escrita e coloque o que você sente, a diferença que ele fez na sua vida e conte uma historinha que vai dar tudo certo. Não tenha medo. Legal, muito obrigada. Larissa, eu vou só completar um comentário da Dila. Eu vou dizer qual que é o meu processo criativo, vamos ver se ajuda você. Geralmente eu escrevo o início da história e o fim. Então, é assim, eu escrevo o início e o fim. Aí depois eu vou intercalando personagens, situações, para chegar naquele fim, mas o fim já está pronto. Então, também é legal, esse também, não é o meu, porque eu escrevo muito de vivências, né? Então eu vou, mas você tem que ter um início. Você começa sempre por como ele apareceu. A maioria escreve, vai escrevendo para chegar. Mas é legal, né? Assim, eu também. Mas você já é mais difícil, o início e o fim. Aí, não, o lado
bom dessa história é que eu nunca fujo da situação, né? Porque eu já tenho o fim pronto, né? Então você tem que criar coisas que voltem para aquele fim, né? Mas não é um processo criativo muito comum, não, tá? Não é todo mundo que faz isso. Essa é uma mania que eu tenho. Eu imagino o início da história e imagino o fim dela. Onde que ela vai chegar? Aí eu escrevo os dois. Aí depois eu vou traçando. Mais alguma pergunta? Oi, eu estou vendo vocês falarem de pets, de cachorro e de gato, né? E o meu primeiro bichinho de estimação foi uma galinha. Ah, que lindo! A gente ganhou uns pintinhos coloridos na feira de rua, né? E eu me encantei com aquele pintinho. E ele foi crescendo no meu quarto, eu fiz um ninho para ele, e no fim virou uma galinha gorda, porque ela, ela não fazia absolutamente nada, porque ela só ciscava no quintal, não tinha companhia. Os ovos também não eram galados, então ela não podia ter filhote, porque ela era uma galinha solteira. E ela acabou morrendo de velha, porque ninguém conseguiu tirar a galinha de mim para fazer um ensopado ou para. Imagina! Foi uma coisa muito engraçada. Eu ouvindo vocês falando de cachorro, de gato, eu falei, meu Deus do céu, vou contar que o meu pet de estimação, o primeiro foi uma galinha. Olha, mas, todo gente, mundo tem uma história, não tem como. Desculpa, gente, aquela hora eu caí. Mas aqui no sítio também. O sonho do meu filho é os galinhos da minha sogra. Ele ama. Deixa eu só passar os comentários aqui, antes que eu perca aqui. Só um minutinho, Dila. Olha, a Tatiane está comentando que podemos incentivar nossos alunos através de uma boa leitura e torná-los escritores. Que a Dila havia comentado que todo mundo tem um quê de escritor dentro de si, né? Mas precisa ler bastante também. Para escrever bem tem que ler, né? Bastante. A Cássia está dizendo que o primeiro bichinho dela foi um pato. Olha que interessante. Então, Ana, e a Geisa, só um instantinho, Dila. A Geisa está dizendo que o meu sonho é ter um porco. O que ela vai fazer com o porco? O porco cresce, Geisa. Fica enorme. Pode falar, Dila. Não, ouvindo a Ludmila falar, eu lembrei do João, do meu netinho. Do João. O João adora uma galinha. Você sabia, Ludmila, que ele adora o João? Ele é apaixonado por galinha. Eu acho que cada um tem... Na verdade, todo mundo tem o seu animal de predileção, né? Não tem como. Na verdade, todo mundo tem uma história. Oi, Renata. Eu queria fazer uma pergunta para a Zila. Pode fazer. Boa noite, Zila. Boa noite, querida. Prazer imenso conhecer você. Parabéns. Obrigada. Eu queria saber qual foi assim, a situação que te aconteceu, que marcou que você decidiu naquele ponto, eu vou publicar meu primeiro livro. O que foi que marcou que você só tomou a decisão que você realmente ia virar uma escritora? Olha, bem, teve uma coisa que foi importante, sim. Ah, legal. Eu ia numa dentista e ela foi a primeira pessoa que eu comentei com ela que eu escrevi esses textos. E ela falou, Zila, traz para eu dar uma olhadinha. Eu dei os textos para ela e ela mostrou para uma amiga dela que era jornalista. Olha... E a amiga dela me mandou, fez uma devolutiva por escrito, dizendo que tinha qualidade, né, os meus textos, mas que eu deveria exercitar mais fazendo uma oficina de escrita criativa. Olha! Só que foi muito importante quando ela falou que tinha
pelo menos, né, que tinha qualidade, e eu acho que isso já foi e ela por ser jornalista, por ser, e depois eu vi que ela dava essas oficinas também, mas eu acabei não conseguindo fazer. Mas é isso, eu acho que isso daí foi importante, porque eu falei, nossa, alguém pelo menos, né, parece valor. Mas isso foi o primeiro motivo. E daí os outros, teve outro motivo, que foram as minhas amigas que também insistiram. Dila, você precisa publicar um livro, mas então, eu fui vendo que mas a escolha foi minha, entendeu? Ai, que legal. É maravilhoso ouvir qual é a motivação, né? Isso, a escolha é da gente. Eu peguei, acabei tendo a coragem e eu fiz, né? E como eu disse, eram poemas, e foi muito bonito. Nessa época eu trabalhava na EMEI Mário Campané, no Jardim das Indústrias, e foi muito bacana, todas as professoras vieram, eu fiz um coquetel. Nossa, foi um sonho mesmo. Que delícia! Essa história já dá outro livro, hein, Vila? E eu também, foi muito importante para mim participar da antologia Flório também, uma antologia da Netbooks, e nessa antologia também eu comecei a escrever os textos maiores também, sabe? Eu participei de 6 antologias já. Sim. Que gostoso. E eu comecei a exercitar os textos maiores. Então, a cada vez os desafios que vinha vindo foram me incentivando a escrever mais. Ai, que delícia! Nossa, maravilhoso, é motivador ouvir isso. Obrigada, Gila. Beijo. Vou passar um recado da Piedade, professora Piedade, da nossa equipe de professores aqui da Enesp, né, para Ludmila. Ludmila, essa sua fala me lembra o conto de Clarice Lispector, A Galinha. Pois é, depois que a Clarice escreveu sobre a galinha, quem é que se atreve a escrever outra coisa, não é? Eu adoro a Clarice. A Clarice é a minha escritora. É a escritora que eu sigo. Eu gostaria de escrever como ela. No começo eu comecei realmente a tentar escrever como ela, mas depois que nós nos encontramos e que ela falou que cada um tem que ter a sua voz, eu estou buscando a minha voz. Eu acho que isso também é muito importante, né? A gente escrever com a nossa própria voz. Sim, isso é. Cada escritor tem um estilo, né? Essa que é a grande verdade. A única coisa que eu tenho, assim, em relação a Clarice Lispector é que ela morou na mesma rua que eu, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa, eu falei, gente, eu não acredito, eu morei na mesma rua que a Clarice Lispector, ai, que coisa! Fiquei muito feliz, né? É a única relação que eu tenho, assim, apesar do que eu adoro as obras dela, né? O texto dela é bem focado, bem mordaz às vezes, né? Mas é interessante, que faz a gente refletir também, né? Isso é interessante. Ô, Dila, eu tenho uma pergunta para você, que eu acho que é, assim, é interessante assim, o pessoal saber. Como é a vida de ser escritora, de ser poetisa? Como que você vê o cenário atual que nós, escritores, estamos vivendo? Eu e a Ludmila, a gente já sabe mais ou menos todo esse processo, mas conta para as outras pessoas como que você enxerga isso. Então, eu acho que hoje, no momento atual, não é fácil também ser escritor. Como eu disse, né? As feiras literárias, todos os eventos, muitos eventos que nós participávamos, tudo sem acontecer. Então, eu acho que hoje é difícil. Inclusive, esse livro poderia ser feito um lançamento, né? Um lançamento com pessoas, tudo, e ser virtual. Tudo tem que ser virtual. Não dá mais para você, né? Fazer um aglomerado de pessoas. Então, eu acho assim que hoje tem que ser tudo. Como é que eu falo para você? Tudo virtual, mas eu acho que
cada vez mais, eu tenho visto, assim, pelas pessoas, escritores que eu conheço, cada vez mais as pessoas estão escrevendo. Eu acho que tem muita gente tendo coragem de escrever, de fazer seu primeiro livro. Eu acho que essa pandemia, principalmente nessa pandemia, como eu digo assim, durante a quarentena, eu acredito que muita gente também aproveitou para escrever. Eu acho que nunca se publicou tanto, apesar de ser difícil, as livrarias, né? Muitas livrarias fechando. Eu acredito que a leitura sempre vai existir. O livro, talvez, né, tem um e-book, tem tudo, mas eu acredito que o livro, para quem ama ler, para quem gosta de ler, não tem como ficar sem um livro. Uhum. Você acha que as redes sociais facilitaram, né, a aproximação do leitor com o escritor? Sim, eu acho que sim. É bom também você, né, estar participando de uma live, você está conversando virtualmente, mas eu acho que fisicamente também é muito melhor, certo? É bom também. Nós que participamos de feiras... Gente, alguém quer fazer pergunta para a Dila? Eu quero. Como é que vai ser? Como é que a gente compra o seu livro, já que está tudo no virtual? Então, esse livro ele está no site da Editora da Galeria e comigo também, pelo Instagram de Dila Bento, pelo Facebook de Dila Bento Bento, é só entrar, né, pelo Messenger Inbox, e comigo, né, e com a Editora da Galeria, pelo site. Tá certo. Momento comercial. Importante. Gente, isso é fundamental, porque o escritor vive, não é, da escrita dele, né? Viver de escrita é muito difícil, mas tem pessoas que sobrevivem, né? Mas não é fácil. Não, né? Não, a Ana sabe, né, Ana? É difícil. É complicado, mas eu acho que tem um caminho bom porque nós temos público para leitura, para literatura, né? Sim. Às vezes falta chegar a informação nesse público. Por exemplo, eu, Ludmila, a Dila, a Renata, nós somos escritoras daqui do Vale do Paraíba, mas se fizer uma pesquisa, as pessoas não reconhecem a gente ainda. Por quê? Então, Ana, desculpa. Eu ia só falar. O Vale do Paraíba, nossa, ele tem, assim, um celeiro de escritores. Tem muitos escritores aqui no Vale do Paraíba. Muita gente boa, sabe? Muitos livros bons, não é? Literatura boa. Só que muita gente não conhece também, o que você falou. Não conhece. Eu fiz uma pesquisa de mercado que o que as pessoas alegaram, que elas não poderiam citar nome de escritores aqui do Vale do Paraíba porque não conhecem. E outra agravante, elas vão na livraria e elas não encontram os livros de escritores daqui da região. Então, a gente vê que existe um entrave assim, entre o leitor e o escritor, né? E nem mesmo o canal de vendas ajuda. No caso, a livraria. Vocês sabem, eu vivi por 5 anos no Rio Grande do Sul. E eu fiquei, assim, abismada. Todas as livrarias do Rio Grande do Sul, eu morei na cidade de Rio Grande, eu não posso dizer, assim, como seria em outras cidades, mas é uma cidade do tamanho de Jacareí, Rio Grande, tem 230 mil habitantes. Todas as livrarias ali da região, inclusive no aeroporto, eles têm uma seção com uma exposição de todos os livros dos escritores do estado, do Rio Grande. O que a gente vê aqui é que é difícil você, inclusive, veicular o seu produto nas livrarias, na maior parte das livrarias. Você deixa o seu livro, ele fica lá, ele fica arquivado no meio daquelas prateleiras com 500 mil escritores, e como é que a pessoa vai pegar o seu livro? Eu não entendo isso, eu não entendo por que
que as pessoas não deixam uma vitrine de visibilidade para os escritores da região. Eu acho muito triste isso. Mas sabe o que é, Ludmila? Eles comercializam qualquer ilha dentro da livraria. Então, por exemplo, se eu como editora, chegar com os meus livros numa livraria aqui da região, ela vai me cobrar para eu estar... Não existe esse consenso de que não, vamos fazer parte da comunidade, vamos colocar os escritores aqui da região e vender esses livros. Não, eles pensam comercialmente, né? Aí tem esse entrave, que nem todos os escritores têm uma verba para pagar uma ilha para colocar. Claro, claro. Então, o que é justamente isso. A gente poderia, não sei, mas a gente poderia, sei lá, entrar com um projeto na prefeitura, né? De repente a prefeitura poderia patrocinar um espaço para todos os escritores, porque eu acho que isso aí é um plus para todo mundo, para a livraria, que com certeza vai vender, né, para o poder público, que não vai fazer mais do que a obrigação de expor os talentos, né, da região. Não sei, eu acho que a gente teria que sentar e conversar sobre isso, porque é difícil você se tornar conhecido se as pessoas não sabem o que você produz, não é? E olha, gente, uma coisa que eu posso falar para vocês é que nós vendemos livros. Está provado isso na FLIM, aqui no Parque Vicentino Aranha, né? E olha, as pessoas chegam nos nossos estandes e olham, mas caramba, você é escritora, você é o escritor, né? E a gente vende, quer dizer, quando a pessoa tem conhecimento, ela tem a informação de que nós existimos, fica muito mais fácil, né, para a venda, para o reconhecimento, né? A pessoa reconhecer aquele escritor, não é verdade? Mas eu acho interessante isso de nos reunirmos para discutir isso daí. Tem uma solução, né? Que precisamos estar presente, né? As pessoas precisam conhecer. É uma coisa, as meninas aqui de pedagogia, elas são prova que uma das minhas primeiras aulas eu levei uma sacola, né, gente? Não sei se vocês lembram, uma sacola só com livro de escritor daqui da região, né? Mostrei para as meninas, apresentei cada um dos livros, né? Para que elas soubessem que existe um grupo muito grande de escritores que são excelentes, gente, né? A Cássia está dizendo que lembra. Foi uma das primeiras aulas. A Larissa, olha, é verdade, gente. Eu levei a sacola cheia, né? A minha preocupação era essa, de provar que nós existimos, não é verdade? Mas vamos lá, vamos voltar aos anjos pet, Dila. Mais alguém quer fazer pergunta para Dila? Gente, aproveita, suga a informação dessa mulher, gente. Vamos lá. Quem mais quer perguntar? Pode perguntar pelo chat também, tá? Eu repasso a pergunta para ela. Eu tenho uma pergunta também. Mais ou menos assim, vocês conseguem se filiar às escolas daqui da região para poder trabalhar esse tipo de livro no Fundamental 1, por exemplo? Olha, depende. Depende de vários fatores. Não é fácil colocar um livro para ser trabalhado na escola. Eu falo isso porque eu tenho o meu primeiro livro, Galo Azul, que foi trabalhado durante 4, 5 anos numa escola particular aqui em São José. Mas foi assim um chute certeiro que eu dei. E eu ia todas as vezes que a parceria que eu tinha com a escola era essa. A criançada lia meu livro e eu tinha que ir para bater papo com elas. Eu adorava conversar com a criançada. Amam também, né? Elas gostam, elas nem imaginam. Tem gente que eu já levei beliscando de criança. Você é escritora mesmo? Me beliscou. Nessa história escritora, de verdade. É muito bacana. Mas é um processo complicado, viu, gente? Não é todo mundo que aceita, não é toda escola que aceita, principalmente, talvez, por falta de
deixar de trabalhar um escritor famoso para trabalhar com um escritor aqui do Vale, sabe? Sim. Lud, você tem alguma experiência com escola? Então, eu tenho experiência com escola, mas já eu ainda falo do ginásio, do colegial, quando eles começam a estudar a Revolução Bolchevique, geralmente eles me chamam para falar sobre o assunto, não é? Porque acho que todos sabem, todos que me conhecem sabem que a minha família ela foi executada pelo regime do Stalin, não é? E aí eu levo os meus livros e os alunos compram depois da palestra. Mas assim, dizer que o meu livro tenha entrado na grade de leitura, quando se estuda a Revolução Bolchevique, quando se estuda o comunismo, não tenho. Uhum. Dila, a gente vai tentar colocar esse livro em escola, mas não é fácil não, viu? Não é um processo fácil. O que você tem a dizer, Dila, sobre isso? Então, o meu primeiro livro, Palavras do Coração, eu consegui, assim, colegas minhas professoras, né, que leram o livro, gostaram e trabalharam na sala de aula com ele, e também ele foi trabalhado por uma professora também numa escola particular. Mas, na particular, era até a sala toda, né, adquirir o livro, tudo. Mas na prefeitura você não pode comercializar o livro. Não pode. Eu apenas fui lá, no fim, elas fizeram um projeto de releitura, né, eu fui lá, conversei com o aluno, né, foi assim para eles conhecerem a autora do livro, a escritora, mas comercializar na prefeitura não pode. Não pode. Não pode. Eu tenho uma experiência que foi até com uma escola fora daqui, em Minas, que comprou 35 exemplares da minha obra O Foguete à Lua, e eu e meu filho, que é meu parceiro, nós autografamos, porque elas enviaram o nome das crianças, né? Nós autografamos livro por livro e despachei o livro para lá. Mas foi em Minas, não foi aqui. Olha, tem uma pergunta da Geisa. Olha, gostaria de saber quais são as expectativas e realidades enfrentadas por um escritor. Como ele lida com as frustrações vivenciadas por eles. Quer responder, Dila? Então, a expectativa é geralmente que, né, as pessoas gostem do seu livro, que você, né, comercialize o seu livro, só que muitas vezes não é assim como você pensa, nada é fácil. A gente tem que trabalhar em cima do livro, você tem que divulgar, você tem que fazer bastante coisa. Não é uma coisa estática, né? Você que movimenta tudo. Principalmente, a Ana sabe disso, a Ludmila, né? O autor tem que estar sempre ali trabalhando. Se tem um trabalho com o livro, ele tem que ir lá também, aparecer. Mas, mesmo que não seja, você não consiga, né? Como você, não seja tudo como você sonhou, mas sempre vale a pena. Eu digo que sempre vale a pena. Mesmo que não seja a expectativa que você sonhou, mas o que você consegue realizar é muito gratificante. Eu falei com a Ana, né, Ana, o ano passado, a gente participou da Bienal, né, do livro em Taubaté, e eu falei para ela que, nossa, que valeu a pena eu ter seguido na carreira de escritora, e agora, aposentada, eu tenho mais tempo, né? Realmente, agora que eu estou me dedicando mais. E realmente eu não me arrependo de nada que eu fiz, e por tudo que eu passei, eu acho que só tive assim crescimento. E principalmente com as amizades, a gente arruma muita amizade também na literatura, e isso é muito importante. É o que eu sempre digo, os escritores aqui no Vale andam em bando. Os amigos. É um bando de gente. Onde está um, está o restante. E, geralmente os escritores se ajudam, né? Olha, é muito bacana. Geralmente eu agradeço muito a amizade de todos os que eu tenho. Ludmila, você quer fazer um comentário sobre essa pergunta da Geisa? Então,
Eu tive, assim, uma trajetória na minha vida literária que foi, assim, eu não tive muitas frustrações, aliás, eu não tive frustração nenhuma. O primeiro livro que eu lancei foi um livro de poemas eróticos, foi na época de 83, mulher só escrevia sobre flor e passarinho, e aí a louca aqui resolveu escrever poemas eróticos, ele teve 4 edições, eu recebi o prêmio de revelação de poesia feminina naquele ano, foi em 83. Depois, os livros, assim, paradidáticos, eu vou dizer, que eu escrevi, eu entrei na Link aqui em Jacareí, eu fui contemplada. Então, eu tive a primeira edição do Jacareí Tempo e Memória, que é a história oral de Jacareí, foi uma edição de 2.000 livros. Você imagina onde nós, pagar do bolso, um livro de quase 400 páginas, de 2.000 livros, não é? Ele foi distribuído nas escolas, nas bibliotecas, eu tenho assim, pessoas, eu tenho um link dele na internet, tem bastante acesso, e sempre que se fala em história de Jacareí, ele é citado e ele é comentado. Eu esqueci de comentar isso com você, quando você disse se eu tive a minha experiência com escolas, não é? Mas um livro financiado, vamos dizer, pela Fundação Cultural de Jacareí. E esse último livro também que eu lancei, que foram 1.000 edições, também pela Líquida, porque eu completei 45 anos de cronista, também são livros distribuídos, então eles saem assim na noite de lançamento. Eu não sei como seria se eu tentasse comercializar esses livros todos, né? Mas o Tempo Submerso, eu fiz a primeira edição de 1.000 livros, vendi todos em um ano, não foi assim de imediato, mas eu não tenho nunca tive nenhum livro que tivesse, vamos dizer assim, encalhado, né? Que deve ser muito triste, eu não tenho essa experiência para contar. Bom, alguns comentários, a Fernanda está dizendo que incrível, ainda mais na época que foi escrito, referente a Ludmila. Deixa eu ver aqui. A Thaís, que honra conhecer escritoras do Vale do Paraíba. Amei. Muito obrigada, Thaís. Nós agradecemos, né? Bom, gente, eu vou finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu espero que tenha sido um bate-papo bastante esclarecedor, falando de literatura, falando do livro da Dila, que todos vocês poderão ter acesso realmente ou pelo site da Editora da Galeria, que eu coloquei no chat, ou através das redes sociais da Dila, né? Uma rede que pode seguir o Instagram, @DilaBento, né, Dila? É isso mesmo, né? @DilaBento, seguir a Dila e adquirir autografado, né, gente? O livro dela, tá bom? Antes de passar as considerações finais para a Dila, eu vou, mais tarde, assim que finalizar, eu vou colocar o link para todo mundo responder, para marcar presença, tá bom? Como foi aconteceu em todos os eventos aqui da Semana Inesp, tá? Dila, suas considerações finais. Olha, eu só tenho a agradecer o convite, né, a Ana, a Inesp. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui com vocês, principalmente com a participação de todos. Uma boa noite a todos e uma ótima semana a todos. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês, muito obrigada mesmo. Eu vou finalizar a gravação, já está o link do formulário, tá? Desejo a vocês um final de noite bem tranquilo, que vocês descansem bastante, aguarde os próximos movimentos da literatura. Ludmila, grande beijo, obrigada pela sua participação. Beijo, eu quero desejar muita, muita sorte para a Dila, porque ela escreve muito bem e merece. Um beijo para todos. Renata, escritora também, logo, logo estamos com o livro dela, O Divino, a história do burrinho divino também. Ansiosa. Vamos também fazer a divulgação e provavelmente eu conto com a presença de todos. Gente, obrigada. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, gente. Professora Piedade falando aqui, ó. Feliz Dia dos Professores. É isso que eu tô Bem vendo. lembrado. Ai. Professora Piedade desejando feliz dia dos professores. Piedade. Gente, Feliz Dia dos Professores. Fernanda! Ai, que bacana! Gente, eu que agradeço. Nós que agradecemos, que nós não somos professores se vocês não existirem, não é verdade? Verdade. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Beijo. Tchau, beijo, beijo. Piedade, beijo. Oi. Piedade. Beijo Para para você também. Parabéns pela iniciativa. Tá, obrigada. Tchau. Gente, eu vou parar a gravação. Parabéns para vocês. Feliz Dia dos Professores para todas, tá? Um beijo enorme. Beijo, obrigada, gente.